Durante o Acceleracers, nós conhecemos diversos tipos de reinos de corrida, alguns fáceis, por assim dizer, e outros bem mais difíceis. Então, como tema do vídeo, hoje vamos descobrir qual reino é mais difícil, entre o pântano e o deserto. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora com mais um vídeo aqui no canal e conforme a introdução foi dita, o tema do vídeo é comparando o reino do pântano com o reino do deserto. E se você é novo aqui no canal, já vai embaixo deixando o seu like no começo do vídeo e também aproveita e se inscreva aqui no canal e também ative o sininho de notificação para você não perder sempre que sair vídeo novo. E também passe nos canais parceiros, a série Master e Drone de Reconhecimento, links na descrição do vídeo. Bem, já que agora os recados já foram ditos, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem, primeiramente vamos falar sobre o Reino do Pântano, já que ele apareceu nos filmes do Acceleracers lá no Ignição, e também foi o segundo reino a ser apresentado na série. Enquanto o Reino do Deserto ficou apenas nos cards e não teve uma versão nos filmes. É claro que no Reino do Pântano possui muitos desafios pela pista, um deles ser no caso seu próprio terreno e os monstros que tem no reino. Por isso que vamos dividir esse tópico do Reino do Pântano em duas partes, primeiro sobre o seu terreno, depois sobre os monstros que ficam no reino, ou criaturas, né? Chame do jeito que você preferir. Tópico número 1, o terreno do Reino do Pântano. E bem, como o próprio nome já diz, esse reino se passa num pântano, porque é o Reino do Pântano. Beleza então, eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Mas bem, basicamente o que consiste um pântano? Pegando uma explicação rápida do Google, a explicação é a seguinte, tem um texto aí na tela do vídeo para vocês poderem ler caso queiram, mas a explicação é a seguinte. O pântano é um tipo de ecossistema constituído de planícies parcial ou totalmente inundadas. Essas são cobertas com uma vegetação densa e um solo com grandes quantidades de matéria orgânica. E ele é formado por águas paradas e um pouco profundas, e compreendem um dos tipos de ecossistemas das chamadas zonas úmidas. Então, resumindo, essa é a definição de um pântano. E também, para ficar uma explicação mais completa, eu também traduzi o card game do Acceleracers sobre o Reino do Pântano. Então tá aí na tela tanto o card quanto a tradução. Está vivo. Esta pista orgânica brota de um pântano fétido e serpenteia em torno de árvores altas, crescendo e se ramificando mais rápido do que os carros que correm nela. Porém, durante o filme do Acceleracers Ignição, conforme o reino vai avançando, a gente percebe que nesse reino, os pilotos do Tesla não têm tanta dificuldade de chegar até o final. Na verdade, eu só estou dizendo isso porque estou excluindo o fato que existem monstros nesse reino. Até porque dizer que o Reino do Pântano não possui nenhuma dificuldade é uma completa mentira. Mas agora, falando ao todo sobre o terreno do Reino do Pântano, ao todo assim dizer, tipo, todo o terreno, não tem tanta dificuldade assim se você for parar pra pensar. A única dificuldade é o lodo que tem na pista, que torna ela muito escorregadia para os carros. Ou seja, está obrigando o piloto a manter seu carro no melhor traçado possível, assim como o Nolo fez no final do Reino do Pântano. Fique no traçado. Você cortou o traçado, Tom. Agora que sabemos como funciona o terreno do Reino do Pântano, vamos falar agora sobre os monstros que tem no reino. Tópico número 2. Os monstros do Reino do Pântano. Cara, se vai ficar subindo, seja afinado.
quê? Hã? Nas cartas do card game do Accelerate Racers, se a gente parar para olhar, existem somente duas cartas que falam sobre os monstros do Reino do Pântano, que no caso seriam eles, a planta carnívora e o mosquito. Porém, durante o filme Accelerate Racers Ignição, foram colocados novos monstros, que seriam no caso o gorila, a serpente e o próprio monstro do Reino do Pântano. Durante esse reino, facilmente a gente percebe que os pilotos não tiveram tanta dificuldade em escapar dos monstros, claro, exceto do monstro final, que no caso seria o monstro do Reino do Pântano. E por mais que o Torque quase foi pego por uma planta carnívora, e o Shiraku por um mosquito, e o Mark por uma serpente, fica claro que realmente o único real desafio foi somente no final do reino, que foi quando eles tiveram que enfrentar o monstro do Reino do Pântano, que é realmente uma criatura imensa e monstruosa, e que se não fosse pelo Nolo, todo mundo ali teria ficado preso no reino. Ok, já que agora já sabemos tudo sobre a dificuldade do Reino do Pântano, agora vamos falar um pouco sobre o Reino do Deserto. Tópico número 1. O terreno do Reino do Deserto. Bom, acredito eu que todo mundo sabe o que é um deserto, então vamos pular essa parte de definição e bora logo pro card do reino. A tradução é a seguinte: na pista do deserto, os pilotos devem enfrentar areia movediça traiçoeira, passagens rochosas mortais e tempestades de areias devastadoras. Aliás, esses escorpiões gigantes não são uma miragem. Ou seja, pelo menos para mim já ficou bem claro que o seguinte: o terreno do Reino do Deserto é bem mais difícil que o terreno do Reino do Pântano, até porque não tem nem comparação. Se formos comparar lodo na pista, que dificulta o traçado do piloto, com areia movediça, nevoeiros, miragens, sem falar de escorpiões, né? Ou seja, o terreno é muito mais difícil, não tem nem comparação com o do Pântano. Bem, imagine o seguinte exemplo: você está no meio da pista seguindo o caminho até o final e do nada vem uma miragem e tem um portal lá, e esse portal leva para o final do reino. Na lógica, qualquer um que visse um portal que leva para o final do reino ia seguir aquele caminho, certo? Então, qualquer um, sem pensar duas vezes, ia pegar aquela rota, porque é o caminho mais rápido e que obviamente vai levar para o portal, que está logo na frente. E mal saberá essa pessoa que terá um escorpião gigante esperando ela bem ali, no mesmo lugar onde está o portal. Resumindo, essa miragem iria acabar com a corrida do piloto. Tópico número 2. Os monstros do Reino do Deserto. Bem, assim como eu havia dito no início desse vídeo, esse reino não teve adaptação nos filmes, ou seja, teve somente nas cartas do card game. E conforme é dito nas cartas, eu acabei pesquisando e acabei achando somente 3 monstros que tem nesse reino, que no caso são os que estão aí na tela: os escorpiões, a raposa gigante e esse bicho aí que eu não sei o nome. Porém, no entanto, assim como foi no do Pântano, é provável que se eles adaptassem o do deserto, talvez colocassem mais monstros no reino, como se fosse 5 ou 6, que nem teve o do Pântano. Porém, eu tenho certeza que a Mattel fez tudo aquilo só para poder vender aquela pista. Até porque, do jeito que a Mattel é gananciosa, eu não duvido nada. Bom, agora voltando pro assunto do vídeo, falando sobre os monstros, é o seguinte: se a gente comparar, por exemplo, no Pântano, o mosquito, a serpente, a planta carnívora, com os escorpiões e a raposa do deserto, qualquer um vai pensar, a raposa e o escorpião são bem piores. E realmente, não tem comparação. Comparar uma raposa gigante e escorpião gigante com plantas carnívoras, mosquito e uma serpente, o do deserto realmente é bem pior.
Porém, algo aqui que é um fato, que mesmo se a gente pegar todos os monstros do deserto e comparar com o monstro do reino do pântano, lá no final do reino, não tem comparação. Não tem monstro pior que aquele. Realmente, em questão de monstro, aquele lá do reino do pântano, lá no final do reino, é realmente algo impossível. Não tem criatura mais temível que ele. Não tem como, não tem comparação. Não tem nem sequer palavras para descrever aquilo. Porém, se a gente excluir o monstro do reino do pântano e incluir somente os outros, que no caso seriam o mosquito, a serpente, a planta carnívora e alguns lá que também aparecem, os do deserto são bem piores, sendo sincero, é verdade. Agora, como nota final, claramente minha opinião sobre esses dois reinos, o pântano e o deserto, é a seguinte. Em nível de dificuldade, pro pântano eu dou a nota 9, pro deserto eu dou a nota 10. Bom, agora como conclusão, vamos comparar agora os dois reinos. Em questão de terreno, o deserto ganha. Olha, não tem nem comparação, gente. Comparar apenas o lodo escorregadio com areia movediça, miragens, não tem como. Em terreno, o deserto ganha. Bom, agora falando sobre os monstros dos dois reinos, qual que se encaixa em pior nível de dificuldade? Na minha opinião, é o pântano. E por quê? Bem, é como eu havia dito antes. Na minha opinião, os monstros do deserto são realmente bem piores do que os do pântano. Mas se a gente parar para pensar e pegar o monstro do reino do pântano lá no final do reino, ele acaba sendo bem pior do que os do deserto. E por isso o pântano leva a esse ponto. Porém, se não fosse por ele, o deserto também ganhava nesse quesito. Bem, minha opinião é essa e não vai mudar. O reino do deserto é sim um reino mais difícil do que o do pântano. Pelo menos pra mim, né? E pra vocês, comentem embaixo nos comentários. Bem pessoal, porém o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o like, se inscreva no canal e fiquem ligados com o próximo vídeo. É só isso então pessoal, até a próxima.